Olá pessoal, meu nome é Franciele Lima e hoje eu estou aqui com vocês na nossa primeira aula sobre o planejamento parental. E para iniciarmos, nós vamos falar um pouquinho sobre os personagens. E nós temos 24 personagens. Por que 24 personagens? Porque nós temos famílias multifacetadas, né? O que são isso? Nós temos os meus, os seus e os nossos filhos. Então é tão importante a gente fazer o planejamento parental e também incluir esses filhos, né? Que a partir do momento que esse casal vai para um novo relacionamento, ele leva os seus filhos do casamento anterior, ele encontra com a esposa, com os filhos, a gente tem uma família múltipla, né? E a gente tem que incluir todos, né? A própria visão sistêmica, as leis sistêmicas, elas são muito claras nisso. Eu vou apresentar um pouquinho para que vocês possam entender o porquê e o que são esses personagens. Então, por exemplo, lá na minha família, eu tenho um bebê, tá? Para cada família, esse bebê pode representar muitas situações. Isso tem que fazer sentido para aquele cliente, para aquela família que está sendo assistida naquele momento. Então, esse bebê, ele pode ser um bebê pode ser um aborto, ele pode ser um bebê que está sendo planejado pelo casal, ele pode ser realmente o filho que já existe, ele pode ter 3 anos, ele pode ter 4 anos, ele pode ter 12 anos, mas aquela família acredita que esse bebê representa o filho. Então seria um personagem. Aí nós temos um filho adolescente, né? Então, a importância de mostrar para o nosso cliente e dizer, esse filho pode representar o seu filho? E ele vai dizer, ele vai olhar e vai se familiarizar, tá? Independente da cor, da etnia, de qualquer situação. Então, a família vai olhar para esse personagem e vai ver se ele representa o seu filho ou não. Aí, a gente tem as figuras dos pais. Então, eu vou apresentar o pai daquela família. E a minha cliente vai responder, né? A nossa cliente vai responder se aquele pai representa ou não aquela família, tá bom? Opa! Nós temos vários filhos, tá? Ó, com várias... Aí temos outros pais. Aí nós temos as mães, tá? São várias mães, olhem aqui. Então, a gente vai mostrando para o nosso cliente, ele vai se identificando com os personagens. E aí, a gente vai formando, né, a família dentro daquele contexto. Aí, aqui já virou um processo judicial e nós temos assistente social. Então, nós temos assistente social, tá? Qual é o papel da assistente social? Por que ela está aqui dentro da família? Porque a partir do momento que nós iniciamos um processo judicial, seja uma guarda, uma alienação parental, um regime de convivência que muitas vezes não é possível de forma consensual, nós vamos ter sim a intervenção de uma assistente social, que ela vai fazer a visita do casal, né, na residência dos filhos, ver como é que aquela família vive, qual é o contexto. Então também é importante que ela faça parte nesse momento para que essa família entenda qual é o papel social da assistente social. Naquele caso específico, tá? Não trazendo nenhum tabu e nem acreditando que de repente essa assistente social vai trazer algum malefício ao processo, porque o intuito da assistente social é colaborativa, tá? Ela vai colaborar com aquela família, orientando e também sendo o braço assistencial tanto do juiz e do promotor, para que possa, em conjunto, resolver de repente algum conflito ali que aquela família não está conseguindo visualizar. Aí nós temos a figura do promotor, né, muito conhecido. Até por que nós vamos colocar o promotor? Poxa, o promotor é o primeiro a defender os direitos das crianças, né, dos menores. Então é muito importante que ele também venha aqui, porque nós também vamos trazer para o nosso cliente qual é a postura do promotor no processo, qual é a postura que deve ser respeitada dentro daquele processo, para que a gente não deixe ele resolver sem que antes as partes da família conversem. Então, por isso que a gente traz o promotor aqui também. Uma outra figura essencial para o processo, e a gente fala que muitas vezes, nem no processo, não precisa necessariamente ser uma psicóloga forense, mas o acompanhamento psicológico, tá? Então, para qualquer processo de divórcio, regulamentação de visita, se essa criança está sendo assistida por uma psicóloga ou por um psicólogo, com certeza esse conflito instalado ele vai ser resolvido com muita mais facilidade. Então, a importância da psicóloga aqui para nós, no nosso planejamento parental. E aí, nós temos a figura
muito importante também, né? Não que todos aqui são, que é o juiz. E o juiz é o que vai dar a sentença. Por que ele vai fazer e vai compor aqui a nossa família? Porque muitas vezes o conflito está tão instalado que os pais não conseguem se comunicar. E quem vai resolver vai ser o juiz. Então, o quanto é importante olhar também para a responsabilidade dos pais e fazer com que o juiz faça apenas o papel dele, né? Que a gente não entregue na mão dele algo tão precioso que é o planejamento parental da sua família. Aí nós temos o papel da advogada, né? A advogada, como muitos dizem, é o primeiro juiz da causa. Realmente, por isso que é importante esse novo olhar, essa postura sistêmica, esse olhar humanizado. Então, a importância do advogado, principalmente que trabalha na área familiarista, ter um olhar ampliado. E quando a gente tem uma ferramenta como essa nas mãos, que a gente consegue mostrar para os nossos clientes a importância de ouvir muitas vezes aquilo que o nosso cliente não fala, né? Muitas vezes está lá no fundo, está lá no inconsciente dele. Então, quando a gente traz de uma forma lúdica para ele, o quanto é importante essa postura sistêmica. Essa postura não precisa necessariamente você ser um constelador familiar, não precisa você ser um psicólogo ou ter nenhum tipo de curso específico. É ser humano, é estar comprometido com a causa, estar envolvido com o ser humano e com a família que você está cuidando. Então, naquele momento, a gente não olha apenas para o processo, a gente olha para a família. Então, o papel do advogado aqui nesse momento e nessa intermediação, ele é muito essencial. Até mesmo a postura sistêmica, ela faz com que a gente não se envolva com o conflito do nosso cliente, que a gente fique apenas assistindo e facilite o conflito de uma forma muito mais segura. Aí também nós temos outros personagens que são os filhos, né? Então, a gente tem uma menina, a gente tem um menino. Temos outro pai, né? Que cada pai, cada cliente vai olhar para essa figura e vai se identificar com o seu pai, e tá tudo certo. Temos outras opções de mãe. Temos também outra opção de assistente social, porque nem todo mundo se familiariza com a mulher ou com o homem, até porque muitas vezes o nosso cliente ele vai se identificar com o profissional que de fato está trabalhando no processo. Então, se eu tenho uma assistente social mulher, automaticamente eu vou me referenciar com a assistente social mulher. E se eu tenho uma assistente social homem, automaticamente aquele cliente vai se identificar com o homem. Por isso que a gente trouxe os personagens de forma bem variada. Da mesma forma, advogado. Eu mostrei para vocês a advogada, mas também o advogado precisa ter essa postura sistêmica, tá? Eu costumo dizer advogado no âmbito geral, não vejo a necessidade de advogada ou advogado, né? Todo mundo ali no mesmo patamar. Porém, o cliente ele precisa, né? Como é um trabalho lúdico, ele é visual. Então, se ele sabe que a advogada dele é mulher, automaticamente ele vai se referenciar muito melhor com o card do homem ou da mulher. Aí também trouxe um psicólogo homem, que é a mesma situação. Tem um outro bebê. Por que mas tem 2 bebês no cards? Por quê? Porque tem uma pessoa que se referencia com uma cor, com o formato do bebê, então é referência, então é energia, né? As pessoas vão olhar e vão se conectar com aquela situação. Nós temos outras filhas também, tá? De outros... Olha só que belezinha. Temos mais um bebê, porque cada família é composto, né, com os seus traços, trejeitos, né? Temos uma promotora mulher também, que faz parte dos nossos personagens. E a última cartinha, que é a juíza, tá bom? Então, aqui eu quis demonstrar para vocês quem são esses personagens e como ele vai... como que nós vamos trabalhar isso, tá bom? Na última aula vocês vão ter a possibilidade de saber como que a gente monta isso. Pessoal, então agora vocês já conheceram as 24 personagens que nós temos no nosso card games. E vocês devem estar se perguntando, mas como que eu utilizo isso? E qual é o objetivo? O objetivo nada mais é que trazer realmente a consciência. É uma brincadeira, é uma forma realmente lúdica para que a gente possa trabalhar. Mas eu só posso fazer isso se eu adquirir os card games ou se eu tiver o planejamento parental? Não. Você pode desenhar para o seu cliente, né? No início lá, há 7 anos atrás, quando eu iniciei a minha carreira trabalhando com a família,
eu trabalhava diversas formas, eu chegava muitas vezes a desenhar para o meu cliente. Então, o Card Games, ele traz muito mais referência, então é muito mais fácil você explicar, é muito mais palpável para esse cliente se identificar. E é tão rápido, porque a consciência, ela vem... E não é você que vai trazer para o cliente, é o próprio cliente que traz a história dele e automaticamente aquelas historinhas que estão lá no pano de fundo, elas começam a ser reveladas. Então, quando a gente começa a montar a família, a estruturar essa família e deixar com que o cliente fique à vontade para expor quem é o pai, quem é o filho, quem é a mãe ali naquele momento, ele automaticamente, a gente fala que as fichas começam a cair. E ali, muitas vezes acontece muita emoção, muitas vezes ele lembra de um fato isolado, às vezes ele olha para uma figura do bebê e começa a contar de uma história lá da gravidez, da primeira gestação, como é que foi, aí ela lembra do momento que ela conheceu o pai, então automaticamente, nesse momento que a gente está apenas ali apresentando a família para o nosso cliente, nós estamos trazendo a verdade, a essência daquela família. E aí, o que acontece? A ampliação de consciência ela é muito mais rápida e muito mais funcional. Então, para nós, advogados, que estamos ali com uma postura sistêmica, com uma audição extremamente ativa ali, com uma comunicação suave, ouvindo de fato o que esse cliente quer nos mostrar, faz toda a diferença. Então, quando a gente leva essa situação para o judiciário, é verdadeiramente aquilo que o nosso cliente veio buscar. Né? Não como muitas vezes o cliente chega no nosso escritório querendo nos contratar para uma regulamentação de visita, com uma modificação de guarda e no dia seguinte nós advogados já estamos lá correndo, protocolando e fazendo e acontecendo, mas a gente não ouviu o nosso cliente. A gente não pediu para ele sentir a família, a gente não pediu para ele sentar, né, se conectar com a família dele, se conectar com os filhos e até mesmo com esse pai que hoje não faz mais parte do núcleo familiar que vai conviver diariamente, mas ele vai ter o vínculo eterno, né? Então, o quanto vai fazer diferença o olhar, né? O quanto os pais, quando eles olham para essas figuras que são representativas, eles se conectam, tá? Eles se conectam, eles se emocionam, eles contam história pra gente que faz total sentido. E aí faz com que nós, advogados, tenhamos muito mais segurança e entregamos para o cliente a responsabilidade de decidir o destino daquela família, né? Como é que ele vai decidir o futuro dos seus filhos em conjunto, muitas vezes, tá? Quase que 60% a 70% dos clientes que chegam no nosso escritório com litígio, do qual um não conversa com o outro, já estão há muito tempo sem se falar e quando se falam é uma discussão muito grande, é uma comunicação muito violenta, a gente consegue uma resolução do conflito com muita fluidez. Cada um assumindo o seu papel, a sua responsabilidade e entendendo que a partir daquele momento o marido e mulher não existe mais, mas a parentalidade é para a vida toda. Então faz um sentido muito grande e aí com certeza os resultados aparecem no final do processo. É muito gratificante, é muito satisfatório e é por isso que eu venho compartilhar isso com vocês. Um grande abraço e a gente se encontra na nossa segunda aula.